Olá, boa tarde. Hoje é com muita satisfação que nós estamos aqui dentro hoje de novo no MB, fazendo essa transmissão e conversando um pouco sobre gestão. Meu nome é Marcos Gabriel, eu sou diretor e consultor da MB Consultoria, e hoje a gente tem a honra de receber aqui no MB a professora Generosa, que chegou de Portugal nessa madrugada e muito gentilmente está aqui na MB fazendo uma visita. Essa era uma visita muito esperada, já há uns 4 anos, mas agora a gente conseguiu trazer a Generosa aqui. E vocês podem fazer perguntas sobre o que a gente vai estar discutindo, que é liderança, cultura organizacional, cultura do país, pelo Facebook. Generosa, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Tama. Caríssimo doutor, para mim é uma grande honra estar aqui hoje convosco. Isto já era um projeto que tinha sido adiado há algum tempo. Há muito tempo. Que bom que você está aqui. E começando a explorar um pouquinho, você que é uma estudiosa sobre cultura, sobre liderança, de que maneira, eu queria que você comentasse, que impacto que traz um ciclo que acaba se acontecendo. O que a cultura de um país impacta no estilo de liderança desse país e o que esse estilo de liderança dessas pessoas, desses líderes, acabam retroalimentando essa própria cultura. Pode falar isso, exemplificando, inclusive, nos países nossos aí, irmãos, língua portuguesa, Brasil, vocês estão à vontade. Bom, em primeiro lugar, a questão que coloca é uma questão muito, muito pertinente. E estamos aqui a abordar 2 determinantes das organizações. Per si, é lógico que a cultura influencia a liderança e a liderança, por si, influencia a cultura. Mas eu vou começar primeiro por explicar um bocadinho da cultura, não é? Quando nós falamos em cultura, o que é cultura? É o conjunto de valores que um conjunto de pessoas atribui a uma determinada organização ou a um país e que o diferencia de outros países ou de outras organizações. Por isso, quando nós estamos a falar em cultura, estamos a dizer que são todos os seus membros de um país ou de uma organização que percepcionam um conjunto de valores. Ora, quando nós hoje falamos sobre isto, é lógico que, a título de exemplo, quando falamos aqui do Brasil, de Portugal, dizemos que somos muito semelhantes, mas também somos muito diferentes, não é? E, por exemplo, quando falamos num português, quem é tipicamente um português? Um português é uma pessoa que tem elevada distância ao poder. O português é alguém que precisa de uma entidade de proteção. Ainda somos parecidos. Claro, parece que o brasileiro também é, mas o português é alguém que tem aversão ao risco. Mas agora falando do brasileiro, quem é o brasileiro? O brasileiro é sem dúvida um povo que ainda tem maior distância ao poder do que o português. Por isso o brasileiro aceita ter um chefe. O povo brasileiro necessita de alguém forte na sua família para o proteger. Um brasileiro é alguém que tem um forte coletivismo, não é um povo solitário. Por isso é que o brasileiro precisa de uma família alargada, precisa de alguém de quase uma festa. Tem que ter os tios, os primos, tudo muito envolvido. O português é uma família mais restrita, não é? Por exemplo, eu chego aqui hoje, já estou dentro de uma família muito grande. Bom, o brasileiro é alguém que tem alguma aversão à incerteza, mas arrisca. O povo brasileiro é alguém que pensa no médio prazo, mas aqui é muito engraçado, isto vai nos ajudar a diferenciar um bocadinho, que é 50% acredita que as questões do longo prazo têm que ser pensadas, tem que se fazer muita gestão, tem que se planear muito. Mas é muito engraçado que 50% quer manter a tradição, não quer grandes mudanças, não quer grandes alterações. E finalizando aqui, o brasileiro é alguém que aceita, porque é muito inteligente, aceita novos desafios, aceita a procura de uma qualidade de vida, cá volta outra vez o samba. Isto significa que face a estes valores,
uma caracterização muito breve, a liderança tem aqui um papel fundamental. Porque num povo como este, em que aceita esta distância ao poder e aceita o chefe, o líder tem aqui uma influência decisiva. O estilo de liderança que houver vai influenciar, sem dúvida, a cultura do país, a cultura da organização, a cultura do próprio ambiente familiar. Por isso, respondendo em termos globais, a liderança tem uma influência na cultura. O contrário também se vê, porque se eu tenho uma organização que tem uma cultura muito dominante, muito forte, por muito boa vontade que venha ao líder, muitas vezes percebe-se que ele vinha cheio de valores, cheio de técnicas da sua própria liderança, mas não consegue influenciar porque a cultura da organização é muito dominante. Por isso essa reciprocidade existe entre a cultura influenciar a liderança e a liderança influenciar a cultura. Generosa, você colocou claramente, quer dizer, da mesma forma, nós precisamos inovar. Todas as organizações hoje precisam, obviamente, fazer da inovação o seu dia a dia. Não é mais um projeto à parte, uma estrutura organizacional à parte, ou um orçamento à parte. A própria organização precisa inovar. Senão, é por isso que temos aí o Airbnb, Uber, Netflix, né? Netflix que hoje vale mais que a General Electric, né? O negócio chega a ser surreal para todos nós dentro do mundo da economia e corporativa. E você falou, olha, nós temos uma cultura no Brasil de distância ao poder, se espera demais do líder, se espera que o líder, como às vezes a gente conversando informalmente, você fala o pai, né? Ou seja, está se esperando. Mas a gente sabe que essa é uma cultura que não gera inovação, porque ela acaba sendo todo tempo top-down. Ou seja, com os líderes atuais, é como se fosse um pouco daquelas áreas de negócio que tem medo de inovar porque vai ter que se canibalizar. Mas, na verdade, talvez esse seja o grande desafio do líder hoje. É mudar um processo de cultura organizacional, é mudar a sua forma de liderar, mesmo que, às vezes, ele não consiga acompanhar. Quer dizer, quase se ele estivesse se entregando por conta do que virá. Quer dizer, isso exige um grau de autoconhecimento, eu acredito, muito forte, porque sem isso a pessoa não consegue fazer mudança. Aquilo que está a dizer, e é isto mesmo que é. Nós hoje, em termos mundiais, mas falando particularmente aqui no Brasil, já que estamos a falar da cultura brasileira, que liderança é que é aqui necessária. Ainda que o povo brasileiro queira um chefe, alguém de proteção, alguém de respeito, inclusive, precisa mais do que isso. A liderança, em meu entender, terá que passar aqui por uma dualidade. Por um lado, nós deveríamos ter uma liderança mais transformacional, numa lógica de ter o quê nesta característica da liderança transformacional? É que se usa muito algumas terminologias, mas depois não explicamos. Em primeiro lugar, este líder tem que ser carismático. O brasileiro gosta disso. Gosta de alguém que seja confiável, de alguém que seja uma referência, de alguém que eu possa confiar porque aquela pessoa teve experiências positivas. Isto é, eu preciso de um líder que seja uma pessoa de sucesso. E ele vai me inspirar e isto obriga a organização a inovar. Porque eu quero agarrar nas boas práticas daquele líder e por isso eu deixo de ser tão cumpridor de normas e regras e saio quase fora da minha linha de conforto e inovo. Mas não basta isto. É que até para os líderes este momento não é fácil. É que o líder, além de ser este carismático e que tem que ter muito este lado de inteligência emocional, também tem que ser um líder servidor. E o que é isto da liderança servidora? É alguém que vai ter que confiar nas suas pessoas. É alguém que vai ter que olhar para cada uma das suas pessoas de forma particular e de forma individualizada
e que vai acreditar que ele é capaz de ser excelente. Ser servidor é isto mesmo, é quase virarmos a nossa pirâmide ao contrário e olhar para as nossas pessoas e ver que elas são capazes. E, portanto, o líder tem que ser humilde, tem que ser resiliente, tem que ser confiante na fantástica equipa que ela tenha e tem que acreditar nas pessoas. Por isso, ele tem que ser um modelo, mas ao mesmo tempo tem que aceitar que cada uma das suas pessoas também são diferentes e são um modelo. E tanto se fala na literatura sobre este duplo papel, mas para a cultura brasileira é, no meu entender, este grande desafio e esta grande vantagem que os líderes terão que ter aqui. Este país inovará, este país alcançará performances de uma forma extraordinária. É perfeito. Eu vejo sempre assim, tem algumas atividades, eu vejo que tem algumas habilidades ou algumas características intrínsecas daquela atividade, daquela profissão, né? Você vai falar com alguém que atende ao público, essa pessoa tem que gostar desse tipo de relacionamento. Você vai falar com um engenheiro, precisa gostar também de análise, da capacidade de análise, ele precisa ter inerente. Eu costumo dizer que para fazer o que você falou, que é servir, ajudando cada pessoa de maneira individual, porque obviamente cada um tem suas necessidades extremamente específicas e diferentes na equipe, ao mesmo tempo influenciando, dando exemplo, encorajando e apoiando, para mim significa que dentro da liderança eu preciso ter algo muito específico de cada um. Eu não consigo ver um líder desse novo milênio nosso, vamos falar dessa indústria 4.0, indústria digital, eu não consigo ver alguém liderando sem gostar de gente. Eu não consigo ver. Eu não consigo ver, porque para fazer tudo que você falou, e é o dia a dia que a gente busca fazer, precisa ter tempo, precisa ter paciência, precisa dar mais de uma vez feedback, precisa pegar na mão. Eu só posso ser líder se tiver gente, certo? Sim, eu preciso gostar. E além disso, eu só posso ser líder se for um apaixonado por aquilo que faço. Sim. Eu tenho que ter uma paixão, e a paixão estabelece-se na relação. E a relação é com as pessoas. E a gente cresce assim. Parece óbvio, mas a gente sabe que às vezes não é óbvio. Tem que fazer isto, tem que aceitar que as pessoas são diferentes. E este é um grande desafio. E com esta nova geração que nós temos agora, este é um desafio fantástico, não é? Porque esta chamada geração milenar, ou os Y, como eu costumo dizer, porque tem dias, não é? Os Y têm dias. O que é que significa? Esta geração que vem vai obrigar também estes líderes a mudarem. Porque é uma geração que sabe exatamente o que quer. Ou mantém a tradição, ou quer diferente. Isto significa que a liderança tem que passar por esta dualidade. Ser carismática e ser servidora. Estes jovens que hoje nos entram nas organizações, que seja lá em Portugal, seja em Angola, seja no Brasil, seja no mundo, são jovens que nasceram com uma abertura fora do comum. Eles vivem experiências. O tradicional líder gostava que eles tivessem vivências, isto é, que ficassem muito tempo e que... Sabendo a mesma coisa, fazendo a mesma coisa. Exatamente. Não é? Hoje, eles não. Primeiro querem ser multitask. Eles querem ter uma diversidade de papéis e na experiência que fazem na organização tem que ser uma experiência de alta aprendizagem. Porque senão, eles vão-se embora. E o líder... É quase se trocar o seu aplicativo, né? Claro, eles vão-se embora, não é? Hoje reter um jovem destes numa organização mais do que 2, 3 anos é porque efetivamente um líder está gerando significado. Claro que está a usar para aquilo que ele lhe interessa aprender, isto é, está a ser para ele uma boa experiência, mas o líder está a ser um modelo, uma referência para ele.
eu queria te fazer uma pergunta sobre Portugal. Nós estamos vivendo, a maior parte das empresas mundiais são familiares. A maior parte das empresas, obviamente, brasileiras são familiares. Né? A grande maior parte, a gigante maior parte. As empresas familiares do Brasil, aquelas que estão mais tempo estabelecidas, são empresas que estão dentro, variando entre terceira e quarta geração. Né? E eu costumo dizer o seguinte, é uma última geração de líderes, eu gosto de dizer românticos. Românticos no sentido assim, foram empreendedores, foram pioneiros, né? Abriram empresas há 40 anos atrás, há 50 anos atrás, muitos não estudaram formalmente, academicamente, e vieram fazendo do seu jeito. Mas eu creio que nós estamos no final dessa geração. Ou seja, a geração que está assumindo agora já é uma geração aberta. Uma geração que estuda, uma geração, quando eu digo estudo, não é questão do modelo formal de educação, mas uma geração que aprende o novo, que se expõe ao novo, que viaja, que tenha curiosidade de conhecer tecnologia, plataformas digitais, o que os outros estão fazendo, aonde está errando. Então, eu creio que no Brasil nós estamos numa passagem, assim mesmo. Nós estamos no meio de um ciclo, onde uma geração que foi vitoriosa, e a gente tem que render homenagens, ou seja, são aqueles fundadores que estão hoje na faixa entre os seus 65 e 85, liderando. Os baby boomers. Exatamente os baby boomers. Aí dentro, mas essa geração está passando no Brasil. Ou seja, eu creio que talvez em mais 10 anos, dificilmente você vai conseguir e vai olhar e falar, é a geração do Silvio Santos, né, no Brasil, Alberto Marinho, lá, que faleceu já na Globo, mas está numa geração, nós temos aqui dentro de Manaus também outros assim, mas isso está se alterando. Ou seja, vai entrar uma geração aí dentro, como você falou, cada vez mais jovem, e que já tem uma visão distinta. Portugal também está nessa fase, está um pouco distinto. É assim, Marcos, nós estamos aqui a abordar um tema que tem sido descurado, e este descurado, no verdadeiro sentido da palavra, pela gestão e por quem estuda a gestão. Não existe muita publicação, por exemplo, nesta área da gestão das empresas familiares. A gestão de uma empresa familiar tem características muito específicas que devem ser elas próprias analisadas. Por exemplo, por os filhos de um proprietário, eles não pediram nunca para serem filhos daquele proprietário, não é? Mas nasceram no meio daquela família. Estes filhos não podem, nem querem aceitar ficar na continuidade daquela empresa que não foi criada por eles. Por isso, há estudos que vêm dizer que na segunda ou terceira geração de empresas familiares, a morte destas empresas é um facto. E é um facto exatamente porque esta sucessão deve ser previamente preparada. Dentro dos 3, 4 filhos ou mesmo 2, provavelmente a sucessão poderá ser até por um sobrinho ou por um outro colaborador da organização. E a sucessão das empresas deve ter em conta os seus valores, a sua cultura, a sua própria identidade e quem poderá assumir esta sucessão nas empresas. Ora, eu, por exemplo, falando em Portugal sobre isto, são poucas as empresas portuguesas, são muito poucas as empresas portuguesas que têm um cuidado em trabalhar esta área da sucessão. Vou dar um exemplo, a Delta Cafés. O comendador Naveiro prepara há muitos anos dos cafés, prepara há muitos anos a sua sucessão na organização. O Grupo Sonai, por exemplo, levou 30 anos de preparação para a sucessão familiar. Ora, esta nova geração que vem, por muito que seja preparada em termos de gestionários, também temos que ter aqui em linha de conta com os seus próprios novos valores. Daí, se houve alguma vez na história, algum momento para as empresas se preocuparem com planos de sucessão, este é o momento certo. Dou um exemplo. A maior parte das empresas, quando o seu sucessor, não é? O dono da empresa dá a sucessão a alguém,
esta pessoa não deve ficar fora do projeto, mas também não pode intervir no projeto. Por exemplo, um aspecto crucial nos planos de sucessão é criar o conselho familiar. Para que este conselho não é um conselho executivo, mas é um conselho consultivo, possa continuar a dar alguma mais-valia ao projeto, que se sinta um elemento ativo, mas que não interfira diretamente do projeto. Apoia. Exatamente. Significa que isto das empresas familiares é algo que tem que ser muito profissionalizado e hoje, atualmente, com estas variáveis, mais do que nunca. Nós trabalhamos muito com empresas familiares, eu sou conselheiro de administração de algumas, e a gente trabalha, talvez a minha atividade hoje, especificamente, seja mais voltada a empresas familiares. Eu digo sempre, voltando lá no início da nossa conversa sobre liderança, da liderança de família, família de empresa, que cabe um gesto muito grande de grandeza dos fundadores ou de quem ainda está no poder. E entramos no princípio da liderança carismática. Exatamente. E o carisma da família, e a inteligência emocional da família, e o sentido da recompensa que a própria família transmite para esta organização. São fatores cruciais que não pode ser só porque eu acho que, estando na minha família, o meu filho já bebeu destes valores. O meu filho tem uma identidade. Ele também tem que ser treinado, ele também tem que ser apoiado para que possa voltar a vir à empresa e fazer uma empresa diferente e não igual àquela que ele encontra do seu passado. Que não vai sobreviver. Claro. A Júlia e o Ronaldo estão me falando para a gente falar mais alto, nós vamos falar mais alto, mas tem uma pergunta aqui do Sandro Breval, que é para você, Genoa, ter propósito, característica de um líder, ou ainda temos líderes sem propósito? Pois é, esta situação do líder com propósito, daqui entramos quase um bocadinho naquela diferença entre o que é ser líder e o que é ser gestor. Okay? Enquanto que esta situação do propósito, um gestor está numa organização, traduzindo isto numa palavra muito simples, está lá para quê? Para criar ordem. Tem o propósito de criar ordem. Um líder está numa organização com um outro propósito. É criar inovação, é criar mudança, é trazer coisas novas à organização, é trazer aos seus stakeholders, aos seus colaboradores, aos seus clientes, algo de diferente. Isto, quando dizemos que há pessoas que não têm propósito, é porque efetivamente eles acham que são líderes, mas eles são gestores. E outras vezes nem gestores. Nenhum, nem outro. Claro. Mas eu sou generosa. Tem um paradoxo, eu costumo dizer que é o paradoxo de liderança. Isso acontece com você também, que é consultora. Quantos e quantos empresários mais requerem a nós, consultores, que os ajude a formar uma equipe forte? Não é isso? Só que para formar uma equipe forte, acontece o que você falou no início. Eu preciso me dedicar, eu preciso servir, eu preciso conhecer cada pessoa da equipe, eu preciso demandar tempo. E elas não querem usar esse tempo. Então é um paradoxo. Ou seja, eles querem tentar delegar algo que não é delegável. Eu delego e alguém de fora vem me dar um treinamento, aumentar minhas habilidades. Mas formar os novos líderes é papel do líder. Sem dúvida, sem dúvida. E quando passamos esse papel para um consultor, é porque na realidade eu não quero me especializar. Eu não gosto de gente. Né? Eu costumo sempre fazer uma pergunta, porque quando você fala isso com o empresário, ele recua. Não é assim. Eu faço uma pergunta sempre assim, quanto do seu tempo você investe em seleção de pessoas? Ou seja, abre uma vaga na sua organização, como é que funciona o seu processo de seleção? Quanto tempo? Você ajuda, por exemplo, a triar currículo? Não, quem tria currículo é o RH. Fala, não, mas às vezes é você que tem que triar, você sabe que experiência que você está buscando. Ou seja, as pessoas não querem investir. Marcos, está a tocar num ponto que eu faço esta analogia, que é as nossas casas e as nossas empresas. Não é? As nossas empresas são as nossas casas. Passamos lá a maior parte do nosso tempo. Ora, quando eu vou fazer a seleção de alguém, a última palavra de quem decide, quem entra na minha organização, é o líder. O líder é ele que vai escolher a pessoa. O gestor
vai trabalhar com as pessoas que lhe dão. Mas o líder é ele que escolhe se aquela pessoa pode entrar na minha família ou não. Eu não posso pedir que este papel seja feito por um consultor. Não posso pedir isso, certo? Tem um caso no Brasil, falando de futebol, né? Em Portugal e no Brasil, os dois O gostam muito de Ronaldo, futebol. Né? claro. Mas ficou histórico no Brasil que a seleção de 70, né? O campeonato de 1970, tinha uma seleção que estava sendo preparada e tinha sido um fiasco uma Copa antes, 66, na Inglaterra. E assumiu no Brasil um técnico, o líder, que foi João Saldanha. E que formou uma equipe forte, principalmente aumentando a autoestima dos jogadores brasileiros que vinham de uma derrota muito grande na Inglaterra em 66. Nós vivíamos o pior momento da ditadura militar no Brasil, do governo militar, como queiram chamar. E um jogo que aconteceu no Maracanã, antes de ir para a Copa, o presidente do Brasil, foi o Garrastazu Médici, que foi um dos presidentes mais duros durante o governo militar. E um jogador brasileiro, o Davi, da Maravilha, era reserva, falou que ia entrar, ia marcar um gol para o presidente, era muito falante e entrou, e foi muito bem. E o presidente, quando terminou, falou: olha, eu gostaria de muito ver esse rapaz jogar pelo Brasil na Copa. Ou seja, o presidente da República, de uma ditadura militar. E, obviamente, isso foi ao presidente da CBD na época, CBF. E o que aconteceu foi que o João Saldanha pediu demissão do técnico de seleção brasileira na véspera da Copa, porque ele disse: o presidente escala seus ministros, eu escalo meu time. E o que aconteceu? O Brasil foi campeão na Copa de 70, o técnico foi o Zagallo, que a vida inteira se ressentiu, porque todo o povo brasileiro entendia que aquele time não era o time do Zagallo, foi o time do Saldanha, né? Ou seja, um líder também tem que muitas vezes abdicar, inclusive do seu próprio sucesso momentâneo, por conta de fazer valorizar os seus próprios princípios e valores. Mas isso é fundamental, quer dizer, eu quando vou, e voltando aqui outra vez a esta questão da seleção, alguém que vai entrar para a minha organização vai trabalhar comigo. Eu tenho que me sentir com identidade com aquela pessoa, porque sei também que eu estou a escolher, porque ele é diferente de mim. Porque um líder também nunca vai escolher as pessoas iguais a si. Certo? Um bom líder. Eu estou a falar para mim só líder. Sim. Líder é líder. Claro. Mas esse é um defeito organizacional. Né? Ou seja, muitas vezes as pessoas têm uma certa tendência, talvez ainda com a imaturidade pessoal, imaturidade emocional, imaturidade organizacional, e tem uma tendência de selecionar clone. Né? E o que se perde, obviamente, é uma besteira muito grande. Se eu quero um ambiente de inovação, se eu quero um ambiente de resultados, eu tenho que ter diversidade. Eu comentei contigo hoje no nosso encontro que aqui teve uma época, há bastante tempo atrás, cerca de 19 anos atrás, a gente tinha uma vaga de consultor e a gente queria contratar mais um consultor PMB. Obviamente tinha os requisitos técnicos do que a gente queria, mas o item que eu coloquei lá em cima é que eu queria alguém que sorrisse muito. Claro. Porque a gente, cada consultoria tem um ambiente às vezes um pouco mais sério, preocupado com o projeto de cliente, muito prazo para entregar, né, tudo. E eu queria alguém que sorrisse muito. E na época eu entrevistei a Renata, que teve 13 anos conosco, saiu e agora voltou. E durante a entrevista ela dava risada alta, que o escritório inteiro ouvia. E eu falava: olha, está muito próximo. Por quê? Pela diversidade. Sim. De você trazer pessoas distintas. Fundamental. Porque nós hoje, esta diversidade, ela está implícita aqui assim. Pela primeira vez na história das nossas organizações, nós vivemos 5 gerações diferentes. E temos que perceber isto. As organizações hoje têm que ter uma representatividade desta diversidade para conseguirem ultrapassar. Ainda há bocadinho cheguei aqui, fui ter com o Ronaldo precisa de internet, ele automaticamente agarrou. É esta diversidade que nós hoje precisamos nas organizações, porque os nossos clientes, os nossos fornecedores, o nosso Estado esperam isto de cada um de nós, não é? Nas nossas famílias, quantos de nós não mudamos às vezes de alguns pressupostos básicos, não é? Estou a ver que... Está chegando mais aqui.
Mas só para falar um que você está falando da universidade, eu adoro trabalhar aí com o Ronaldo, com a Júlia, e também com a Márcia, com a Sueli, com a Ellen, com a Renata, todo mundo. Mas eu estou falando dos mais jovens. É porque é muito interessante o timing diferente deles. Quando aconteceu a IURP anterior, em 2016, a Júlia tinha feito um anúncio do Facebook e tal, que me colocou, e eu cheguei com ela, chamei ela para conversar, falei, Júlia, e se a gente fizer um anúncio desse, impulsionar um anúncio em Angola ou Moçambique e tal? É uma coisa legal? O que você acha? Aí ela foi. Passou uma hora, ela voltou comigo e eu falei, ela deve estar vindo com a ideia para discutir comigo. Ela com quantos likes já tinha recebido em Moçambique, né? Quer dizer, ela já tinha feito, colocado e tal. E às vezes a nossa cabeça analógica é assim, tem que fazer um orçamento, tem que ver um projeto, tem que ver e tal. Por isso, volto a dizer, ser líder hoje é um prazer. Eu acho maravilhoso. Eu acho maravilhoso. Uma pergunta aqui da Silvia Sampaio, que teve com a gente lá em Portugal. Qual o papel das lideranças na construção? Você falou pouco, né? Mas na construção de uma cultura organizacional alinhada aos objetivos estratégicos da organização. Muito bem, Silvia. Com carinho, passado algum tempo. Ora, qual é o modelo de liderança? Este modelo era aquilo que eu estava a dizer. Não pode ser a liderança transacional ou a liderança convencional que nós estamos habituados a ter. Se eu quero alinhar com os objetivos estratégicos da organização, em primeiro lugar, eu tenho que ser um líder carismático, eu tenho que saber exatamente quais são os propósitos da minha organização. Está respondendo ao Ronaldo. Aqui, claro. O que é que eu quero efetivamente como os valores-chave? E para isto eu tenho que ser um modelo, eu tenho que ser um exemplo. Okay? Quando eu consigo isto, os meus colaboradores confiam em mim e vão responder àquilo que são os propósitos da minha organização. Se eu quiser uma liderança muito mais de comando, de controlo, de grandes normas e procedimentos, é natural que as pessoas não se alinhem, porque se calhar algumas destas normas, destas regras, não fazem parte dos valores deles. E se calhar eu própria não os pratico. E hoje, para as organizações, esta liderança transformacional que eu estava a dizer é aquela que responde àquilo que eu coloco. Também com o Ronaldo perguntado a propósito, você falou do modelo, do exemplo, né? A gente precisa vivenciar isso, né? Às vezes a gente está fazendo uma revisão. Olha, como eu cheguei hoje aqui. Eu cheguei aqui e senti isto e quero partilhar aqui convosco, que foi o Marcos que durante o almoço me estava a dizer como é que ele gera aqui a equipa. E de facto é isto. O que é que ele faz? Está ali no Open Space com os colaboradores que aqui trabalham, partilha, dá um exemplo nos trabalhos, na execução das suas atividades. Também, se for preciso, também se senta ali no puff. para jogar sinuca. Jogar sinuca, porque também precisa, porque também é pessoa. Mas sem dúvida colocou logo aqui à entrada um placar lindíssimo que eu até vou pedir para tirar uma fotografia e onde diz qual é a missão, quais são os valores, mas acima de tudo ele tem que praticar. O dia que falhar nisto à sua equipa, a equipa deixa de acreditar dele e o projeto e este alinhamento não é possível. Não tem nada como o exemplo. Também né? Eu vou lhe dar o placar hoje. O exemplo. Às vezes a gente está fazendo uma reestruturação de capital numa empresa, estrutura de capital complicada, passamos 2 anos de crise no Brasil, terrível, não foi crise mundial, dessa vez foi no Brasil, e aí a organização está sem recurso. Né? E às vezes os líderes não conseguem entender. Apesar de ser legítimo o patrimônio pessoal que eles conquistaram, e é legítimo, mas eles precisam dar um exemplo. Então fica muito difícil mostrar para a organização que ela está sem recurso para poder trabalhar, mas o líder continua fazendo a mesma viagem de férias no exterior que ele fazia. Max, traduzindo isto, o líder, para além de ser esse visionário, esse estratega,
O líder é aquele que tem que dar o empowerment a cada um dos seus colaboradores. É ele que tem que energizar cada uma das suas pessoas. O líder tem que conhecer cada um dos seus elementos da organização. Se acredita que serão os outros a fazer isto, ele não está a ser líder, nem alinha as pessoas no projeto. Eu costumo dizer o seguinte, General, se você desistiu de alguém da sua equipe, seja digno com ela, com a sua equipe, com você, e demita. Mas enquanto estiver na sua equipe, você precisa confiar. Você precisa acreditar que ele vai melhorar, que ele vai dar um resultado, que ele pode ser ajudado. Usando aqui um bocadinho da terminologia da programação neurolinguística, é assim, a partir do dia que eu escolhi aquela pessoa, ela vai trazer, vocês aqui dizem mochila, não é? Traz uma mochila nas suas costas, não é? E dentro dessa mochila traz a experiência, os valores, as crenças, tudo aquilo que a pessoa traz consigo. Mas essa pessoa tem uma vivência e nós temos que a respeitar. Temos que respeitar essa pessoa, mas agora ela tem recursos fantásticos que às vezes nós podemos, como diz um autor que eu gosto muito, transformar uma pessoa ordinária, leia aqui ordinária normal, numa pessoa extraordinária. Para isto é preciso ser-se líder. E para isto é preciso acreditar na pessoa. Porque quando não acredita, já não há confiança e é melhor não haver relação. E aí nós temos sempre a questão da profecia autorrealizável. Né? O Malcolm Gladwell lá no Fora de Série Outliers, ele fala sobre isso. Né? Você já começa a pensar que a pessoa não vai ser capaz, ele não vai ser capaz mesmo, porque você já fez a profecia em relação a isso. Eu tenho uma fazenda, tenho um engenheiro na fazenda que é o Jorge, ele fica sozinho na fazenda, né, lá em Porto Velho. E todas as vezes eu aprendo com o Jorge, porque ali é ele que está comandando, é ele que está fazendo. O Marcos Pequim faz, está sempre a dizer, és capaz, está a correr bem, olha sempre numa estratégia muito mais positivista do que olhar para os erros. E habitualmente o que é que um líder não deve fazer? É olhar só para os erros. Claro. Nós tivemos uma vez uma oportunidade, tivemos um problema, ele causou um temperamento, alguma coisa, tomou uma decisão muito errada. E eu viajava, isso foi num sábado, uma decisão muito errada, pelo emocional aplicado da maneira correta. Mas eu precisava me alinhar com ele, mas isso foi na sexta. Sábado eu deixei minha temperatura baixar aqui, deixei no domingo, só que eu viajava à tarde para o exterior. E eu fui de manhã em Porto Velho na segunda-feira, peguei um avião às 5h30 da manhã, mandei ele me encontrar no aeroporto. Eu cheguei às 6h30 da manhã no aeroporto, ele achou que a gente ia para a fazenda, eu falei, não, tem que pegar um avião 10 horas para voltar. Ele falou, mas você veio aqui só para a gente discutir? Eu falei, vim aqui só para a gente discutir, alinhar, porque o meu entendimento tem que estar igual ao seu. Então, para mim, é importante que eu pegue o avião e venha aqui, porque senão eu ia viajar incomodado. E eu não posso ter isso, eu preciso que você decida aqui o que precisa decidir. Essa é outra questão, que é a resolução dos conflitos. E às vezes o grande drama é que nós encontramos a pior estratégia para resolver o conflito. Normalmente vamos pelo confronto ou pelo evitamento, mas não é isso que devemos fazer. Os dois piores casos. Isso aqui acho que é da Júlia. Professor? Não, vou botar aqui. É da Márcia. Professor, o Brasil vive um momento difícil, sabe? Crise de confiança, decorrência toda a corrupção dos seus líderes políticos. E é difícil para as lideranças empresariais mobilizarem e alinhar para um propósito positivo, de esperança. Né? Você está num momento muito difícil no Brasil. Como podemos agir enquanto líderes para que as pessoas não desistam? Para que acreditem que é possível sair dessas dificuldades? Ela não está no nosso almoço. A resposta é muito fácil, Márcia. É mesmo ser líder. Porque ser líder é exatamente isto que nós estamos aqui a dizer, não é? Mesmo nesta situação difícil, as questões da liderança que aqui estão, acima de tudo, têm que promover uma identidade coletiva. E esta imagem que se passa para o mundo exterior desta falta, esta corrupção, esta imagem que a política, a economia, um país é composto por todos nós, empresários, políticos, esportistas, composto por todos nós.
O brasileiro, no fundo, no seu maior âmago, é uma pessoa de grande respeito pelo próximo. E eu acredito que se estamos à espera que alguém faça isto, ninguém vai fazer. Eu aqui só faria uma coisa, pôr os brasileiros todos a vestir uma camisola e a dizer: eu sou confiável, eu acredito no meu país, eu sou uma pessoa que respeita o próximo, porque o brasileiro respeita muito o próximo. E o dia que todos começarmos a vestir muito esta camisola, mesmo que haja uma franja que nunca vai respeitar, porque a sua mochila é assim mesmo, será um povo que será muito acarinhado e cada vez mais acarinhado no mundo. Porque a imagem que eu tenho do brasileiro é uma imagem de afeto, de uma simpatia ímpar, de um profissionalismo enorme, mas que quer uma qualidade de vida também grande. E por isso ele tem que ter uns bons almoços, tem que ter um bom momento de dança, tem que ter um bom momento de convívio, tem que ter tudo isto para o equilíbrio da sua vida. Mas o brasileiro, no seu mais puro âmago, é uma pessoa de grande respeito. E se calhar nós estamos a passar uma imagem de uma franja que é vivida, mas que não é esta a identidade do Brasil. Eu tenho trabalhado, e permitam-me isto, com muitos brasileiros na academia, meus orientandos de mestrados, pessoas com quem colaboro, tenho familiares brasileiros, e esta imagem tem que ter uma mudança, porque eu conheço Marx, e sei o quanto é honesto, o quanto para comigo tem sido de uma lealdade e de uma confiança extraordinária. Para aqui, o que é necessário? Tal e qual como a minha sociedade angolana faz e que o brasileiro também sabe fazer. Quando não quer mais, diz basta. Eu acho que esse é o nosso grande desafio, Generosa. E acho que se está a fazer isto no mundo. E está a ser um país que está a ser exemplo para o mundo. Porque o Brasil não é o único país que tem feito corrupção, mas mostra ao mundo o que efetivamente está a fazer neste sentido. Eu acredito, eu costumo dizer o seguinte: existe uma diferença entre você avaliar a história olhando pelo retrovisor e outra você viver a história. Se calhar tem uma legitimidade diferente, porque estou de fora, e tenho essa isenção, não é? Porque se olhar para o meu país também tem incidentes de corrupção, o meu país é dois. Eu nasci em Angola, sou angolana, se olhar para Angola também sinto isto. Agora, os países que passam estes fenómenos, sem dúvida que aqui a liderança é necessária. E a liderança que eu estou aqui a dizer, esta liderança carismática. E estes países precisam efetivamente de liderança carismática e de liderança servidora. Sim, a gente está quase chegando ao final, mas assim, e é importante isso, porque nós estamos vivendo. Você veio para cá num momento emblemático, né? Amanhã nós temos uma manifestação no Brasil pela justiça, uma manifestação para que todos no Brasil sejam tratados igualmente perante a justiça, o princípio da nossa Constituição, e depois amanhã nós temos a oportunidade do STF demonstrar isso para todos nós. Então é um momento ímpar. Então por isso que essa discussão, como as perguntas vieram dentro disso. E acredito que nós estamos evoluindo. A gente está crescendo. Hoje a imagem, quer económica, quer política, no meu entender é diferente. Estou cá com muito carinho e acredito que face a esta multiplicidade de fatores que hoje se vivem, os países naturalmente terão que ser mais confiáveis, porque se não houver esta confiança, no próprio instante, pelas redes sociais,
toda a gente sabe. E por isso, mais do que nunca, tem que haver mesmo liderança, porque aqueles que passaram dizendo-se líderes, hoje já não é possível esse estado também. Cabe, mas eu queria fechar e depois vou te passar para você fazer suas considerações com o que você disse em relação. Você não usou a palavra, mas é como se você tivesse a palavra o espelho. Ou seja, cabe a cada um de nós, enquanto brasileiro, quando você for de vestir a camisa do que eu acredito, e eu posso ser mais honesto, eu posso ser mais íntegro na minha relação, eu posso trabalhar melhor, posso trabalhar mais. Eu não esperar o que o meu vizinho faça. O Max está a agarrar aqui numa questão que é, quando nós falamos em mudança, a mudança começa por cada um de nós, sim? E cada um de nós, e as organizações mudam quando as pessoas querem mudar. E naquilo que eu percebo, se eu estou numa organização e se os colaboradores quiserem que aquela organização seja a melhor do mundo, o líder pode ir jogar golfe, porque já ganhou o dia. Tá bom, porque ele exerceu a liderança. Temos mais um? Sim. Quer ler aqui, né? Tem mais uma pergunta aqui. Lê aqui. Deixa eu ler aqui. É da Heidi. Quais características essenciais devem buscar ter ou fortalecer os empreendedores de primeira viagem para alinharem desde o início uma cultura organizacional positiva? Olha, eu vou usar aqui uns adjetivos muito simples que são, em primeiro lugar, tem que ter uma visão estratégica, certo? Mas esta visão tem que ser muito apelativa, muito inovadora. Segundo lugar, tem que gostar muito de pessoas. Tá bom? Terceiro lugar, tem que ser uma pessoa com uma grande autoconfiança, mas autoconfiança séria. Tem que ser um exemplo. E para terminar, tem que formar uma equipa. Tem que ter identidade coletiva. Os novos empreendedores têm que perceber também que estes são os princípios básicos hoje para a criação de uma organização de sucesso. Está perfeito. Agradecer a Generosa por ter atravessado o Atlântico para estar com a gente aqui. Amanhã vai estar com uma grande turma aqui dentro de empresários executivos aqui dentro de Manaus. E de fora de Manaus tem gente vindo de outros estados, pegando avião para estar aqui dentro com a gente. E há muito tempo que a gente queria que você viesse e agora a gente vai passar insistindo para você voltar. Muito obrigado. Muito obrigada também e as maiores venturas para muito todos. Obrigado. Muito obrigada também. Muito obrigada. Obrigado.